Olá, meus amados irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que estamos aqui mais essa semana para fazer o comentário da lição de número 7, 17 de maio de 2020, lição que tem por título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Semana passada nós estudamos o quadro em que os gentios se encontravam antes desta reconciliação. E hoje nós vamos estudar a condição com a qual os gentios tiveram a oportunidade, pelo sacrifício vicário, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a oportunidade de se reconciliarem com Deus, de abraçarem a salvação, de terem esperança, dentro de um contexto em que os judeus acreditavam que eles não tinham esta esperança, que eles não eram dignos dessa esperança, dentro de um contexto de religiosidade, de preconceito, que os judeus mais ortodoxos não conseguiam vislumbrar ou ter maturidade para acreditar que os gentios pudessem chegar ao alcance dessa salvação por intermédio do Messias. Então, nós vamos seguindo aqui na sequência, o nosso texto áureo é: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. O personagem-chave de toda essa trama é o apóstolo Paulo. Obviamente, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus a fazer o seu trabalho missionário e a propor o evangelho aos gentios, e ser destacado pelo próprio Jesus Cristo para pregar o evangelho a estas nações que outrora a perspectiva dos judeus não tinha condição nenhuma de salvação. O apóstolo Paulo, ele como um homem que vai atravancar, por assim dizer, ele vai lutar, vai ser um dos proponentes deste evangelho que vai, de uma maneira muito especial, arrebatar corações. O evangelho que vai transformar vidas, o evangelho que vai convidar pessoas para o reino dos céus. Ele, junto com Jesus Cristo, obviamente separados por épocas, né, por anos, eles vão ser os precursores de uma nova tomada, de um novo pensar, de um redesenho de tudo aquilo que eles consideravam espiritualidade. Jesus Cristo veio ao ministério terreno, se encarnou. É obviamente que João Batista, ele prepara o caminho para o Salvador, e nos 3 anos do ministério terreno de Jesus, ele prega exatamente esse evangelho do reino entre o povo, o evangelho que é chegado como uma boa nova de esperança. E o apóstolo Paulo, ele retoma esse pensamento, ele redesenha esse contexto de trazer o evangelho de uma forma mais livre, de uma forma esperançosa a um povo que andava em densas trevas. A gente vem falando isso em todas as pré-aulas, em todas as semanas. Então o apóstolo Paulo, ele é uma personagem-chave deste momento tão interessante que ele descortina no capítulo de número 2, na carta aos Efésios. Obviamente que a partir do versículo 13, ele vai usar uma conjunção adversativa, se eu não me engano, mas agora, e ele vai partir para aquilo que ele vai entender que os gentios, eles também têm essa esperança de salvação, certo? Então, nós vamos dar sequência aqui à nossa verdade prática, que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Já trabalhamos a questão dos eleitos, dos predestinados, aqui num dos comentários desta lição tão maravilhosa que está sendo a lição do nosso segundo trimestre. E que segundo trimestre é esse que nós estamos enfrentando, certo? Antes, portanto, de nós começarmos aqui o nosso comentário mais aprofundado, quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, com toda a pré-aula, nós começamos a nossa aula orando, falando contigo e te pedindo que a tua graça esteja estabelecida
sobre nós no momento desta aula e que tudo o que nós aprendermos aqui possa reverberar para toda a eternidade. Deus abençoe alunos, professores, coordenadores que junto conosco, Senhor, estão abrilhantando esse canal. Muito obrigado. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário e toda semana estaremos aqui gravando, essa palavra, essa boa nova de salvação. Que tempo estamos vivendo, Que tempo é esse? Um tempo de muitas adversidades, um tempo em que nós precisamos estar mais perto de Cristo, E graças a Deus a barreira de um legalismo e uma religiosidade tão pesada foi quebrada e que em meio a essas medidas que os nossos políticos tomam, e nos impõem a um isolamento social, nós temos o privilégio de adorar a Deus dentro das nossas casas, E a tecnologia, ela é uma grande ferramenta para que isso seja um portal para nós podermos disseminar o Evangelho do Senhor Jesus aos corações. Muito bem, nós temos alguns objetivos, como toda lição, A leitura bíblica em classe está na perícope de Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19. É um trecho aqui que o autor da lição nos traz para nós nos desdobrarmos nesta manhã que estamos falando, Você que está assistindo este vídeo, seja de tarde, de noite, de madrugada, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E você que vai trabalhar este assunto com os teus alunos a partir de domingo que vem, que Deus possa te abençoar de uma maneira especial. O objetivo geral é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos e criou a igreja. Estamos dentro de um contexto em que a religião judaica ela era muito forte, e obviamente que Jesus vem na região de Israel, e é nessa região, Judéia, Galileia, onde é disseminado este evangelho a partir de Cristo, vai haver um confronto muito grande com a religião judaica. Essa religião era uma religião muito organizada. Só para que os irmãos tenham ideia, as sinagogas possivelmente surgiram no cativeiro babilônico e elas surgem da necessidade do povo cultuarem a Deus. Obviamente que ali é algo temporário. A sinagoga deveria ser, a grosso modo, algo paliativo. Mas que, infelizmente, quando eles saíram do cativeiro babilônico, eles pegam aquele algo paliativo e torna de algo paliativo temporário uma coisa sistêmica. É isso que vai dar muita dificuldade nos tempos de Jesus. Em Jerusalém havia aproximadamente quase 400 sinagogas, se não mais. E essas sinagogas serviam de escolas, muitas das vezes serviam até de correção, de punição para pessoas que infringiam a lei. Serviam ali de anexos também para escolas, pobres ali não poderiam fazer parte a não ser para uma questão de limpeza. Os primeiros lugares eram sempre para os homens da lei, para os sacerdotes, para os escribas, para homens que eram de partidos políticos religiosos como saduceus, fariseus, alguém que era destacado na sociedade. Pessoas que eram enfermas nem pensar em entrar naqueles locais. Então, de algo que era temporário, que era efêmero, que era passageiro, eles acabaram sistematizando e, em sistematizando, isso acabou trazendo um transtorno muito grande. Excluindo pessoas, estrangeiros, escravos, pobres, pessoas que eram para ouvir a palavra de Deus, agora encontravam uma grande dificuldade. Falei na semana passada que até os samaritanos sofriam muito com essa questão do preconceito, uma xenofobia. Os judeus não aceitavam uma raça misturada, e isso não é o ideal de Deus. Isso não é, de maneira nenhuma, uma proposta de Deus. Antes, é Deus
enviando o seu Filho Jesus, reconciliando o homem, a criatura, com o Criador na pessoa de Cristo e fazendo com que essa pessoa tenha esperança. Mais uma vez, eu bato na tecla de que os eleitos são exatamente aquelas pessoas em que também têm a oportunidade de servirem a Deus através de ouvir o Evangelho que é pregado pelos profetas, por todas as pessoas que passam aqui por esta terra, homens e mulheres de Deus, com o intuito desta pregação ser eficaz. É interessante aqui que eu não quero e não tenho por interesse, pelo menos nesta gravação, nesta pré-aula, de falar sobre os 5 pontos do calvinismo, de falar do pelágio, né, do pelagianismo, do semipelagianismo, e sim, nós ficamos aqui com mais ou menos a ideia de que Armínio projetou para essa questão da salvação, né, dessa percepção soteriológica a partir de Cristo, da eleição que ele faz antes mesmo da fundação do mundo, dessa predestinação que corrobora para esse laço da eleição e também nos dando a oportunidade, nos dando livre-arbítrio, que talvez também seja uma temática que a gente trabalhe em um outro momento de uma maneira mais pormenorizada, mas a partir desse aspecto tão importante, tão interessante, o ser humano tem acesso a essa esperança. Então, não acredito que, a despeito de eleitos, uns para a salvação, não acredito que outros vá para a perdição, sem antes terem o privilégio de ouvir este evangelho e de receber no seu coração. Bato mais uma vez e de novo falo na tecla de que, se fosse assim, não precisaríamos estar aqui tirando um tempo para estar insistindo na salvação de pessoas que já estariam condenadas à perdição para toda a eternidade. Pelo contrário, estamos aqui anunciando o Evangelho e acredito que tem muitas pessoas que as ouvem por centenas de canais que tem aqui no YouTube e outras redes sociais e acabam se reconciliando, até mesmo entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão muitas das vezes isoladas na sua casa nesse momento de confinamento, de pandemia, um momento tão difícil no nosso mundo, no nosso Brasil, e que acabam ouvindo uma mensagem, um hino, e são transformadas pelo poder do Evangelho, assim acreditamos. Os objetivos específicos são 3. Pontuar a inimizade que existe entre Deus e os homens. Obviamente essa inimizade ela acaba surgindo a partir do pecado do homem, porque se Adão peca, ele erra, ele desobedece, há aqui uma ruptura da criatura com o Criador. Vamos imaginar aqui, né, vamos conjecturar aqui que o homem conversava com Deus na viração do dia, né? Então vamos conjecturar aqui que ele tinha o seu momento de falar ali com Deus, e no momento em que ele peca, ele acaba se distanciando, porque aí o pecado, ele distancia, um preceito violado que distancia a criatura do seu Criador. Então, vamos pontuar essa inimizade, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem, graças a Deus. Deus fez um novo homem por intermédio de Jesus Cristo. Há um diálogo incrível na Bíblia Sagrada, que é João capítulo de número 3, quando Jesus vai conversar com Nicodemos. Nicodemos é um homem muito importante na época de Jesus, é um homem que vai procurar Jesus na calada da noite e vai conversar com ele, talvez temendo ali a sua posição perante o sinédrio, perante a sinagoga, perante a sociedade em si. Então ele conversa com Jesus, e Jesus dá ali assertivas para aquele homem chamado Nicodemos, dizendo: Nicodemos, quem não nascer de novo não tem como ver o reino dos céus. E ele é tão limitado nessa questão espiritual, é tão imaturo na questão espiritual, que ele faz uma pergunta, né, que no nosso ponto de vista é até ignorante. Ele diz assim: como é que um homem pode voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus está falando em um plano espiritual e não
num plano físico, num plano carnal. E ali explica, e ele sai ali maravilhado daquela conversa com Jesus. Isso vai refletir, né, ao longo da narrativa dos evangelhos, até na questão da sua morte, quando o seu corpo ele é ali pego por José de Arimateia, e ali com Nicodemos junto vai guardar o corpo de Jesus dentro de um túmulo, né, dentro ali do meio da rocha. Todo mundo já conhece a história. Vai refletir as ações dele ao longo de debates que vai ser narrado por alguns evangelistas na trajetória do ministério terreno de Jesus. Terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Que maravilha, né? Essa reconciliação, obviamente, se dá nesse sacrifício que Jesus faz, trazendo a nós a esperança. Nós que éramos gentios, nós que não éramos o povo escolhido, nós de todas as outras nações somos alcançados pelo poder do Evangelho. Ele reconcilia o mundo consigo. O mundo, ora afastado, pecaminoso, jaz no maligno, tem a esperança da salvação por intermédio de Jesus Cristo. Nele nós somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Paulo trabalha esse contexto do ministério da reconciliação, de que nós somos esses agentes que, quando propagamos o Evangelho, temos a oportunidade de levar as pessoas que estão perdidas um novo tempo, um novo momento, para que estas pessoas se reconciliem com Deus. Eis aí, então, a boa nova de salvação. E nós, né, como professores, educadores, como obreiros da casa do Senhor, temos este papel de incentivarmos os nossos alunos, os nossos membros, para estarem na sua mente, né, incutido esta palavra de salvação. Então, se na lição anterior nós analisamos o quadro em que os gentios desolador viviam, né, o quadro desolador que os gentios viviam, melhor dizendo, em que o apóstolo Paulo descreveu aí no começo do capítulo de número 2, nós veremos agora então que esta mudança agora acaba permitindo, no versículo de número 13, nessa expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo alterou nessa situação dos gentios. O que altera? Altera a partir da obra expiatória de Jesus Cristo. Repousa a obra de Cristo. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Paulo, ele é muito feliz, obviamente que recebe, eu tenho usado demasiadamente essa expressão, obviamente, né? Paulo, ele recebe de Cristo, recebe de Deus uma palavra reveladora que vai fazer com que o ser humano, na sua condição mais degradada, pelo sangue de Cristo, ele se reconcilie com o Senhor. Isso é uma condição em que, a perspectiva da religião judaica, os gentios não tinham acesso, não tinham direito. E ele vai além, ele rompe fronteiras, rompe a fronteira do preconceito, rompe a fronteira da religiosidade, do legalismo. Observe uma coisa, Jesus Cristo, uma certa ocasião, uns leprosos, 10 leprosos chegaram próximos de Jesus, né? A uma distância considerável que a lei prescrevia, talvez 100 metros, e gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, para cumprir a lei, olha o que ele fala: vão e se apresentem ao sacerdote. Se você ler Levítico capítulo 13, capítulo 14, você vai perceber todo um ritual que tinha quando uma pessoa deixava de ser leprosa. A lepra não tinha cura,
mas se acontecesse algum milagre, por intermédio de algum profeta, de um homem ou uma mulher de Deus, naquele tempo, essa pessoa, através da lei de Moisés, ela tinha que se apresentar ao sacerdote para o pelo de todo o corpo era rapado e ele era examinado num espaço aí, numa quarentena aí de uns 15 dias. Essa pessoa, depois de passar por longos processos de análise, né, um processo analítico, um processo em que as pessoas da lei, os homens que estavam para aquele cargo, de fazer com que essa pessoa fosse analisada de uma maneira que eles pudessem vaticinar que ela já estava sem aquela maldita doença, aí sim eles eram restituídos para a sociedade. O que é que Jesus faz? Cumpre a lei e manda. No caminho, percebe que está curado. Ele volta, se lança aos pés de Jesus e agradece a Jesus. O que esse homem ele está expressando aqui? Ele está expressando uma posição de espiritualidade. A religiosidade podia aguardar. A sua espiritualidade estava sendo elevada à 10ª potência, por assim dizer, para um agradecimento pelaquilo que Jesus havia feito na vida dele, que o poder de Deus, por intermédio de Jesus, havia curado aquele homem. Ora, morando num leprosário daquelas cercanias, o homem era samaritano, estava convivendo com 9 judeus, unidos num bloco só, né, num leprosário lá perto daquela cidade, e Jesus cura aquele rapaz, e aquele rapaz é introduzido à sociedade, não a perspectiva da religiosidade, e sim de uma espiritualidade em que Jesus faz aquele homem perceber que ele podia o adorar mesmo antes de ir ao sacerdote e fazer cumprir toda uma lei que estava prescrito na lei de Moisés. Jesus, ele não veio para abrogar a lei, ele veio para cumprir e cumpriu toda a lei, morrendo na cruz do Calvário, se fazendo sacrifício por nós, levando os nossos pecados sobre si. Como Jesus é o único que consegue isso, como Jesus, ele está, há uma promessa, há uma missão para ele cumprir, neste parâmetro, neste padrão, nós fomos alcançados através deste sacrifício. Portanto, Cristo desfez a inimizade entre os homens. 2 grupos aqui, judeus e samaritanos, judeus e gentios, judeus e todo aquele que não é judeu, todo aquele que não faz parte do judaísmo, agora, a partir do sacrifício de Cristo, são reconciliados. E é Paulo que traz essa revelação, é o apóstolo dos gentios. A inimizade que se criou a partir de um preconceito bobo, e diga-se de passagem que o preconceito existe até hoje por diversas minorias. É o indígena, é a mulher, é o negro, dentre tantas outras situações. Há um preconceito muito grande. Obviamente que o pecado ele precisa ser repudiado, mas o pecador precisa ser amado. O pecador precisa ser alcançado. E essa parede de separação entre os homens, ele é aqui destituída. E Paulo se utiliza da analogia da própria estrutura do templo, que se você estudar o templo reconstruído por Herodes, porque o primeiro templo, o templo de Salomão, fora destruído, e apesar do templo de Herodes ser bem menor do que o templo de Salomão, quando você estuda através de uma maquete, de um mapa, de um desenho, ou você que já teve o privilégio de ir a Israel, conseguiu caminhar ali onde era o templo de Herodes, você vai perceber
que na estrutura do templo havia o pátio dos gentios, havia toda uma repartição e um muro que dividia, onde os gentios, os estrangeiros, não podiam acessar o santuário. E se você perceber bem, Paulo se utiliza desta analogia, dessa configuração, para dizer, olha, essa barreira foi quebrada em Cristo. Ele espiritualiza a situação. Ele utiliza elementos físicos para dizer, pessoas, gente, judeus, observem que Jesus, ele quebrou isso, essa barreira ela foi quebrada, ela foi jogada por terra. O capítulo 21 de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar isso muito bem. Eu até marquei aqui no versículo 28 ao versículo de número 30, quando Paulo vai ao templo para cumprir o seu papel de judeu, ele é pego e é acusado falsamente de introduzir um grego dentro de um local dos santuários onde os judeus adoravam ali. Ele é acusado de levar uma pessoa, um estrangeiro, para dentro daquele local, que não era o pátio dos gentios. Você já imaginou, nos dias de hoje, haver esse tipo de separação? Daqui para lá é um povo, de lá para cá é outro, e vocês não podem adorar enquanto esse grupo vem. Olha o que está acontecendo nessa pandemia. Algumas igrejas tendo que fazer vários cultos por conta de número de pessoas, porque a aglomeração não pode haver aglomeração para poder uns contaminarem os outros, reparte o povo, uns vêm em tal hora, outros vêm em tal horário. Olha como é que já ficou difícil. Nós que somos acostumados com grandes ajuntamentos, uma adoração em unidade com a igreja. Imagine aí igrejas que têm mais de 1000 membros, né? Igrejas aí, templos faraônicos que eu conheço pelo Brasil, né? com mais de 1.500 lugares, agora tendo que fracionar, coloca um grupo aqui, um grupo acolá, né? Para que não venha causar aí uma contaminação generalizada. Se já está difícil hoje, e nós não temos, graças a Deus, esse tipo de preconceito, imagine naquela época que existia preconceito, existia parede de separação, existia uma série de coisas, de situações. O povo seguia a lei de Moisés cegamente. Jesus veio para estabelecer um tempo de graça a esse povo, e o povo continua imaturo, o povo continua resistente, o povo não conseguia compreender a ideia, na verdade não é nem a ideia, o povo não conseguia compreender a forma como Jesus assaltou de uma certa forma o coração de Paulo, e ele foi tomado de um arroubo de pregar o evangelho aquelas pessoas, e os judeus não conseguiam entender a pegada de Paulo. Não conseguiram compreender como é que Deus podia usar um fariseu, um judeu, um homem que era romano, um homem versado, um teólogo, de uma maneira tão exponencial. E eu já disse isso aqui. O apóstolo Paulo, por diversas vezes, você pode ler o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi várias vezes, quando nos seus discursos, interrompido, as pessoas não conseguiam ouvir, tamanha era a graça de Deus na vida daquele homem. Então, através de Jesus, nós fomos reconciliados. Toda essa estrutura de exclusivismo religioso judaico cai por terra, né? Todo esse exclusivismo agora, toda essa concepção, ela vai caindo por terra agora. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia o que? Bebida. Opa, perdão. Que isso? Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir que um grego ultrapassou a barreira. A gente já comentou sobre isso. A derrubada dessa parede também já falamos, por intermédio
da pessoa de Cristo, do seu sacrifício. Falamos também aí que essa divisória, ela não era tão somente física, mas era espiritual também. E graças a Deus, Jesus rompeu com isso, cumprindo a lei. Não deixe de trabalhar isso com os teus alunos. Terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. Isso aqui é interessante. Por quê? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei de Moisés: moral, cerimonial e civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como circuncisão, sacrifícios, comida, aí entra aqui, né, a questão da bebida, das festas, lua nova e sábados. E esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam hostilidade para com os gentios. Se na configuração da religião judaica tudo está organizado, não aceitando os gentios, Jesus Cristo vem e, através do seu sacrifício, quebra esse legalismo. Ele cumpre toda a lei, mas dizendo que a partir de agora, não pelos ritos, não por essa questão legalista, é que vocês vão alcançar a salvação. Vocês podem até continuar com a questão da lei civil, que regulamenta vocês, como cidadão, o ir e vir, os seus direitos à propriedade, a sua posição quanto à sociedade, a sua lei moral, que preconiza o seu padrão de conduta. Agora, não venha pensar que os ritos de vocês, sacrificando bode, boi, carneiro, que isso vai levar vocês à salvação. Fazendo jejuns, desfigurando o rosto. Não, não é assim. Não é com esse farisaísmo barato que vocês vão atingir a salvação. É por intermédio do Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Não são esses sacrifícios tangíveis, palpáveis, físicos. Não é fazendo um churrasco lá, colocando o carneiro para todo mundo ver que agora você vai ter o privilégio da salvação. Em hipótese alguma. É pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, é pela sua carne que foi rasgada na cruz do Calvário e ali simbolizando todo um processo de regeneração, de justificação. Não é por sangue de bode, carneiro, de boi, de vaca, de nenhum tipo de animal que tu é reconciliado com Cristo. É pelo sangue de Jesus, certo? A revogação da lei dos mandamentos. Aqui nós temos que ter um pouco de cautela. Capítulo 2, versículo de número 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A palavra aboliu, no grego é cartágio, que significa tornar ineficaz, fazer inútil, exaurir, despojar, anular, abolir, apagar, pôr de lado, dar fim. O objeto direto dessa ação é a lei. Tal declaração, pois, é similar à de Romanos capítulo 10, versículo de número 4, onde Cristo figura como o fim da lei para todos quantos creem. Olha, meus amados irmãos, a eliminação dessas barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. Como assim? Jesus Cristo não veio, obviamente, contradizer. Ele disse em Mateus 5,17, não vim para abrogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, já falamos sobre isso, Cristo cumpre aí a lei, oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial. Marque isso aí, grave isso daí, que resultava na separação de judeus e gentios. Vou citar um exemplo. Só quem podia, de repente, sacrificar
pela vida de um judeu, era o sacerdote, e ele levava ali uns mais abastados levavam um cordeiro, uns mais pobrezinhos levavam uma rolinha, alguma coisa desse tipo, e o estrangeiro não tinha esse tipo de acesso, a não ser que ele se convertesse ao judaísmo e se ele fosse circuncidado, para ele poder fazer parte. Ele só poderia ter esse privilégio, entre aspas, se ele se submetesse a todos os padrões que a lei de Moisés exigisse a ele. Ele conquistasse a sua cidadania. Ele conquistasse, por intermédio de uma religião, que é a judaica, o seu espaço no meio daqueles que, além de serem hebreus, eram judeus. Um outro exemplo que alimenta aí de uma forma mais prática isso, é quando você de repente vai aos Estados Unidos, quer trabalhar lá, quer morar lá, de repente um homem que casa com uma mulher americana, aí ele consegue o green card. Esse green card, ele não é aí a nacionalidade, a naturalidade americana, ele é um cartão que faz com que a pessoa ela tenha o livre acesso de trabalhar, ela tem um livre acesso ali de poder efetuar práticas legais naquele país. Para eles poderem se naturalizar, existem outros processos, né, civis, constitucionais naquele país que vai fazer com que aquele homem acabe se naturalizando ali. Então, para ele poder conseguir isso, ele tem que viajar para lá, né, tem que cumprir burocraticamente todas as propostas que aquele país está fazendo, tem ali como normas para que ele venha assimilar. No tempo dos judeus era a mesma coisa. Tinha gente que obtinha cidadania romana por dinheiro. Paulo falou sobre isso. Ele disse, tu adquiriu por dinheiro, eu sou de nascimento. Né? Então, por dinheiro se consegue muita coisa. Né? O dinheiro, na verdade, por tudo responde. Né? Só não responde pela salvação. Aqui na terra, o dinheiro responde por tudo. Então, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Glória a Deus por isso. Então, temos aqui em Cristo uma oportunidade, um privilégio de que em Cristo Jesus temos a salvação, temos a garantia da salvação. A graça nos alcançou. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Esse novo homem são todos aqueles que aceitam o seu sacrifício. O sacrifício que ele fez por toda uma humanidade decaída, pecaminosa. O conceito bíblico de paz é a descrição das boas relações, é fim de conflito. De um conflito, por exemplo, em um estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Da passagem aí que nós estamos nos referindo, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo a paz. Jesus, ele dá um exemplo muito prático disso em João capítulo 4, quando ele conversa com aquela mulher lá em Sicar. Se eu não me engano, na semana passada eu falei sobre essa história. Nós já conhecemos essa história de ponta a ponta. Só que os judeus eles não conseguem entender isso. Eles se assustam, eles se aterrorizam, eles acham inconcebível essa ideia. Tamanho era o legalismo, tamanha era a imaturidade deles. Tamanha era a distância do conhecimento mais aprofundado de Deus. Deus não estava restrito e nunca estará restrito a um templo feito por mãos de homem. Deus não está restrito à lei de Moisés. Deus não está restrito
ao legalismo do homem, ao farisaísmo, àquilo que os saduceus pensavam, que os escribas calejavam as suas mãos de escrever. Não, em absoluto. Cristo não está enquadrado, não está dogmatizado, sistematizado, entubado. Cristo ele não está de maneira nenhuma solado, prensado, arquetipado no padrão deste legalismo bobo, desta religião que oprimia as pessoas. Já eram oprimidos pelo Império Romano, já tinham que pagar impostos quando quase não tinham condições, e agora a religião esmagava esse povo. Jesus Cristo veio para dizer, olha, é um tempo de graça, é um tempo de paz, eu quero reconciliar vocês, deixem de preconceito, saiam dessa vida, desse marasmo que vocês estão vivendo para uma nova qualidade de vida, uma qualidade de vida espiritual. Eu estou propondo a vocês um novo estilo de vida. Eu estou propondo a vocês a salvação. Essa salvação ela não é terrena. Essa salvação ela começa aqui, mas ela vai culminar na glória. O que Jesus está propondo aqui é uma novidade de vida para pessoas que não tinham esperança alguma. O que ele propõe é aquilo que eu toda a aula venho falando, Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura não quer dizer só os judeus, não quer dizer só os circuncidados, não quer dizer só aqueles que participam das cerimônias, dos ritos, de todas as festas anuais que tem, que eles têm que ir para Jerusalém uma vez por ano, subir as escadarias do templo. Não é isso. Jesus está desconstruindo um padrão. Obviamente que isso aqui não tem nada a ver com aquilo que ele cumpriu. O que ele cumpriu foi feito e culminado na cruz do Calvário. Ele está falando além disso, depois dele. Depois do sacrifício, porque uma vez que ele se sacrificou, agora não precisa mais de sangue de bode, de nenhum tipo de animal. Ele é o sacrifício maior. E os judeus têm dificuldade de entender isso. Até hoje os ortodoxos não acreditam que Jesus veio. Simples assim. Estão esperando o Messias até hoje. Os judeus messiânicos acreditam que ele veio, os ortodoxos não. Enfim, ele veio trazer paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Não podemos falar paz com um coração cheio de guerra, cheio de ódio. Não podemos falar paz como se tivéssemos tomado pelo ódio, pelo preconceito. Falamos que amamos o pecador, mas não amamos de fato. Falamos que nos solidarizamos com o nosso próximo e não fazemos isso de fato. Jesus repousa sobre nós uma paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão ela aponta para uma conotação mais profunda. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. E Paulo deixa isso bem claro no versículo 14, parte B, do capítulo 2 de Efésios. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre os judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Quero abrir um parênteses importante aqui. Paulo está falando para comunidades, através de uma carta. Não só aos irmãos que residiam em Éfeso. Falo isso desde a primeira lição. Todos quantos tivessem, ou tiveram, melhor dizendo, acesso a essa carta, lida pelos seus presbíteros da época, pelos pastores, pelos evangelistas, enfim, os líderes das igrejas na Ásia Menor e onde essa carta chegou, essas pessoas estão tendo um contato com a revelação dada por Deus a um apóstolo que escreve sob cadeias, que escreve a partir da sua prisão domiciliar, e ele está dizendo assim, olha, eu quero dizer a vocês, escrevendo essas cartas, Gálatas, Filipenses, Efésios, Colossenses, eu quero dizer a vocês que há algo muito maior. Porque de repente na igreja de Éfeso tem judeus e tem gentios. Quando eu era criança,
Você vai entender meu raciocínio. Quando eu era criança, minha tia Ruth, ela me levava para a igreja, meu tio Misael, que já dorme no Senhor, eles me levavam para o templo central, ora no templo central lá de Porto Velho, ora me levavam para o 4 de janeiro, que hoje é o setor de número 17 da Assembleia de Deus, na antigo setor 8. E eu me lembro que sentava de um lado homens e sentava do outro lado as irmãs. Havia uma divisão na igreja. Homens sentavam num lado do banco e as irmãs sentavam no outro. Isso já mostrava uma separação natural de uma possível perspectiva religiosa. Até os casais, né? O camarada era casado, a irmã ficava de um lado, o irmão ficava de outro. Hoje já não tem muito isso. Só que você percebe que Paulo está falando para grupos dentro de uma igreja que são grupos em que os judeus eles têm total preconceito aos irmãos que estão se achegando, que estão assimilando a fé por intermédio de Cristo, mas que não são circuncidados. Mas que ainda não assimilaram, primeiramente, aquilo que a lei de Moisés preconiza. Mas que não fazem aquilo que eles fazem dentro da casa deles. Os rituais, discriminam porque eles não têm o mesmo acesso ao lugar santo, ao santuário de adoração deles. Além de haver uma barreira estrutural no templo de pedra, eles ainda colocam uma cortina. E Paulo tem a revelação de Deus para dizer: saiam desse nível, vão para um nível maior, busquem algo maior, saiam dessa mesmice, vocês estão atrofiando, vocês estão encolhendo. E Paulo, ele bate colocado nessa situação. A nova humanidade ela é formada pela paz, não é a partir de vocês estarem hostilizando uns aos outros, de maneira nenhuma. Essa paz ela só vem por intermédio de Cristo. Chega de guerra, recebam os irmãos, os abracem. Paulo, quando chega em Jerusalém, ele é muito bem recebido. Tiago vai conversar com ele, Tiago vai indagar, vai perguntar para Paulo: olha, a gente conversou no concílio, esse Tiago aqui é irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém. Ele vai conversar com Paulo e vai dizer: olha, o pessoal está dizendo por aí que tu está falando para os judeus não precisar mais circuncidar os seus filhos, levado por conversas. Não já tinha sido tratado e expedido cartas para Paulo e Barnabé por onde eles fossem ter sido recebidos? Quando Paulo está em Jerusalém, no capítulo de número 21, Tiago tinha que ser o primeiro a chegar em defesa dele e não fez isso. Chegou para perguntar: mas será isso que estão falando? Tá tipo como João Batista, que chegou e falaram: olha, manda perguntar se é Jesus mesmo que está fazendo tudo isso. Que coisa, que dificuldade de entender, tamanha a pressão da religião, do legalismo, que esmagava os neurônios daquele povo. E Paulo está escrevendo a uma comunidade dizendo: gente, para com essa bobeira, receba esse povo. O evangelho não vai ficar circunscrito só na Judéia, só na Galileia. Esse evangelho ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia, ele vai para onde chegar, vai para a Espanha. Eu tenho vontade de ir lá na Espanha pregar o evangelho. Esse evangelho vai chegar nos povos bárbaros. Esse evangelho já chegou na Grécia, acorda. Ele está dizendo isso. Ele está falando do sacrifício de Cristo, tirou vocês dessa condição de pecador, de afastado, de gente que não tinha esperança, por uma condição agora em que vocês têm esperança. Judeus, abram os olhos de vocês. Eles também têm direito tanto quanto vocês.
A igreja, olha, isso aqui é brilhante. A partir desse ato surge uma nova humanidade. A igreja onde não há circuncisão e incircuncisão. Isso aqui é brilhante. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Foi Cristo quem criou esse novo povo fazendo a paz. Efésios 2,15, a parte C do versículo. Nele as desigualdades são eliminadas, a acepção de pessoas é desfeita, a etnia e a classe social desaparecem. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é muito profundo. É a restauração da paz. Há pessoas que estão em guerra consigo mesmo, conflitadas consigo mesmo. São pessoas que estão reduzidas ao legalismo, estão sufocadas com tudo aquilo que eles estão vivendo. Um desespero, um deserto. Imagine alguém querendo adorar a Deus, querendo celebrar ao Senhor. Imagine um samaritano como esse leproso, que recebe uma dádiva, uma cura do próprio Jesus, ele querendo entrar no templo para adorar, mas ele não podia, porque tinha uma placa desse tamanho lá, dizendo assim, ó, estrangeiro não entra aqui, tu é de uma etnia aí misturada, então tu não entra aqui, porque aqui esse lugar é santo, só aqui eu posso adorar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus, que hoje o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não tem parede que nos segure, não tem pedra, não tem monumento, não tem mausoléu, não tem o que você pensar que nos trave diante de um Deus Todo-Poderoso. Essa lição aqui, ela é incrível, ela é maravilhosa, é através da graça, é através da fé, toda essa lei que foi quase como uma ferramenta agora de inimizade, ela é nula, ela é agora, a partir dessas ordenanças, esse cerimonialismo agora, ele é rompido por um novo tempo, um tempo de graça. Um tempo em que o Senhor Jesus vai salvar, vai transformar, vai libertar a vida de muitos homens. Eu deixo a minha parcela de contribuição nesta pré-aula para que você discuta isso com os seus alunos. Há aqui uma possibilidade de que não só judeus, mas que gentios, não só da época de Paulo, mas todos quantos ouvirem esse evangelho, recebam esse evangelho e suas vidas são transformadas. Então, hoje, nós podemos aqui compartilhar de um objetivo que está bem claro de que o sacrifício vicário de Cristo desfez essa inimizade dos dois povos e tornou um. Aí a grande revelação, aí aquilo que Paulo está dizendo, olha, judeus e gentios, vocês agora não são grupos rivais, vocês são igreja. Uma vez que vocês aceitaram este evangelho, vocês são um bloco só, vocês são igreja, a noiva do Cordeiro, e que vocês estão aqui numa carreira não terrena, mas que vai culminar nos céus. Pontuamos aí a inimizade que existia entre Deus e os homens através do pecado, através de uma lei que engessava, que endurecia, que esmagava os homens a um legalismo, a um ritualismo, a um cerimonialismo que não deixava brecha para uma esperança e para um ponto de espiritualidade. Explicamos aqui que pela paz Cristo fez o novo homem, citamos até Nicodemos, citamos aí o exemplo prático de Jesus, que ele conversa com a mulher samaritana, e falamos que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Que maravilha, né? Falta tempo aqui para a gente falar de muitos outros pormenores, falta tempo aqui para a gente descortinar muitos pontos tão maravilhosos, né? Aqui da própria reconciliação que Cristo estabelece, no grego aí, apokatasso. Eita, nome difícil, né? Seguir a paz com todos e a reconciliação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, não poderia deixar de falar isso aqui. A reconciliação, ela olha para o efeito da morte de Cristo sobre um homem como uma propiciação. Em seu aspecto relativo a Deus, esse é efeito da morte de Cristo sobre o pecador crente que, mediante o poder divino, opera nele toda a modificação na direção de Deus. Que maravilha, né? Deixo isso aqui como a nossa conclusão, né? Dizendo que a reconciliação e a paz são estabelecidas com Deus
como também entre homem e homem. Ele não faz tão somente uma reconciliação vertical, mas uma reconciliação horizontal e fundindo grupos em um bloco só, independente se é bárbaro, se é gentil, se é cita, se é grego, se é gentil, se é judeu, ele forma todos num bloco só, uma igreja invisível, uma igreja onde não há acepção de pessoas, uma igreja orgânica, uma igreja que não tem cor de pele, não tem aquisição financeira uma maior do que a outra. Não, não é isso. Ele forma uma unidade, um bloco só, uma igreja viva e eficaz que tem o propósito de anunciar a boa nova de Cristo nessa terra. Deus abençoe o nosso coração com a explicação da sua palavra. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Compartilhe aí esse vídeo, né, com pessoas aí, com os teus amigos, com os teus colegas, com a tua família. Se inscreva, deixe o seu like, comente, entre em contato conosco no nosso particular, e toda semana aqui nós estaremos trazendo um pouco da nossa contribuição. Existem centenas de canais, né, que estão comentando a revista da Escola Dominical, e nós estamos aqui de Maringá, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui da nossa cidade tão maravilhosa, presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor Antônio Ferreira. Um grande abraço ao senhor e a todo o nosso corpo de obreiros. Louvamos a Deus por eles e deixando aqui a nossa parcela de contribuição para